Bora entender o princípio de transitividade verbal e entender um pouco mais das conjugações aqui de verbos irregulares ou até mesmo verbos difíceis. Sou Kelly, quero te fazer o convite aqui para se inscrever no canal, ativar o sininho, que aí você vai receber aqui os nossos vídeos toda vez que for no ar, né? Muito conteúdo aqui de teoria, principalmente resolvendo questões aqui que vão ser cobradas no seu concurso. Hoje aqui na nossa aula de português, antes de começar, eu queria deixar um relato, né, para mostrar que nós somos pessoas humanas, né, e principalmente quando a gente está no meio dos estudos, né, às vezes tem dias que a gente não tem muita vontade. A gente passa por problemas pessoais e mesmo assim a gente consegue. Só vai, sabe? Então, porque, por exemplo, eu vou dar o meu próprio relato, né? Eu passei por ontem, foi um dia muito difícil para mim. Dormi muito mal, mas estou aqui, né? Já preparei o material para vocês hoje, vocês vão receber o material hoje. Hoje, dia 12 de setembro, eu postei um vídeo de ontem, né? Às 10 horas da manhã de hoje, porque ontem eu não consegui postar. Já tinha até gravado, mas aí eu tive ocorrências aqui da vida pessoal que me atrapalhou muito. E que inclusive me desestabilizou, né? A gente olha pra isso e fala, putz, que vontade, né, de desistir, né? Só que, meu povo, é nessa hora que a gente tem que ir e continuar. Preparei essa aula aqui pra vocês hoje, com muito carinho e como símbolo e exemplo que a gente deve continuar assim, mesmo quando não tá com vontade, quando você quer desistir. Isso é muito importante a gente continuar, porque é nesse momento que a gente, inclusive, tem o nosso crescimento, né? Nem que seja 1 horinha, 2 horinhas, 3 horinhas por dia, né? O importante aqui é continuar. Bom, vou abrir aqui o meu esquema gráfico para acompanhar com vocês, tá? Nossa aula de hoje, como eu disse, é uma segunda parte sobre verbos, né? Nós vamos estudar, aprofundar aqui o conceito de transitividade. Na verdade, aprofundar não, né? É mais um olá, né? Um reconhecimento aqui, né? Tipo, oi, você existe, porque a gente vai se aprofundando nesse conceito de transitividade muito ao longo das aulas, tá bom? Então, vamos começar aqui entendendo o conceito, né, de transitividade. Estamos olhando aqui para uma necessidade que o verbo pede, né? O que ele está pedindo? Um complemento, né? Então, ele vai nos pedir esse complemento, tá? Então, a gente vai ver que ele vai ter alguns tipos, que inclusive eu vou abrir com vocês aqui. No caso, ele pode ser transitivo aqui, direto, que significa que o que ele pede de complemento não aparece aí a preposição, tá? Então, a gente vê que não tem a presença de uma preposição. Por exemplo, a frase aqui, deixa eu ver se dá pra ver. Dá pra ver mal, né? Deixa eu vir mais pra cá. A frase aqui de exemplo, comprei charutos, né? Só comprei charutos, né? O comprei, o que você comprou, né? Esse o quê, né? Não pediu uma preposição aqui, de ou outra preposição, né? É só charutos, né? Que é o complemento aqui do verbo, né? Comprei o quê? Charutos. Então, ele me pede, né? Porque só falar comprei fica vago, né? Então, ele me pede esse complemento aqui, tá? Agora, pegar aqui para o exemplo indireto. A gente vê aqui a presença da preposição. Por exemplo, gosto. Ele vai me pedir o quê? Deixa eu ajeitar aqui para a gente ver melhor, inclusive. Gosto de fritura. Açúcar e gordices em geral. Nossa, diabetes aí, coitada, né? Foi pro espaço. Ó, o gosto, o verbo gostar aqui, ele vai perguntar, gosta de quê, né? Então, você fala de fritura, açúcar e gordices em geral, né? Não precisa me colocar de fritura, de açúcar, de gordices em geral, né? O de ali já substitui. E a gente vê, então, que aqui nós estamos diante de um objeto indireto. Uma coisa que eu aprendi, que me ajudou bastante a entender sobre indireto, o indireto é que ele não consegue ir sozinho, né? Por isso que é indireto. Indiretamente, ele vai usar aqui uma preposição, né? Preposição é indireto, tá bom? Aí nós vamos ter casos que vamos encontrar o uso do direto e indireto, ou seja, vamos ver com e sem, né? A preposição aqui. Por exemplo, Mazinho deu balinhas a meninos da rua. Veja, Mazinho deu
o quê, né? Balinhas. A quem, né? A meninos. De onde? Da rua, né? Olha só para onde a gente vai, né? O que Mazinho deu? Depois do verbo que a gente começa a analisar a estrutura, tá? Então, deu balinhas a meninos da rua. Olha só como foi mais complexo, né? A gente fala o que ele deu, para quem ele deu e aonde ele deu. De onde ele deu, né? O lugar aqui aparece, olha só, né? Então, esse direto e indireto, ele tem uma composição mais estruturada, mais arrojada, né? Mais robusta, assim que eu posso falar, né? Então, a gente vê isso. E tem uma quarta opção ainda. Nossa, Kelly, o que vai vir aí? Uma preposição com o mortal carpado? Não. Intransitivo aqui é quando ele não tem complemento, ele não me pede. O verbo simplesmente acaba, né? Ele se complementa, ele tem um sentido completo por ele mesmo. É que nem o exemplo aqui do Darcy, né? Darcy morreu. Não precisa falar mais nada, né? O verbo aqui, ele já se diz tudo, né? Não tem que falar. Você pode florear, tentar florear, mas é só uma tentativa aí para deixar mais bonitinho, porque o verbo aqui por si só, ele já se basta, morreu, acabou. Não preciso ficar dizendo muito mais. Eu entendi que morreu, tá? Ele dá esse sentido aqui mais completo, tá bom? Então, esses aqui são os conceitos de transitividade. Só isso, Kelly, que você vai me explicar hoje só. Só isso que eu vou me aprofundar hoje. Para que, inclusive, você faça suas anotações, né? Pegue exemplos, construa frases. Eu sou uma professora aqui que adora, eu falo para vocês, eu adoro redação, eu adoro escrever, eu adoro criar artigo, eu já fiz pós-graduação, desenvolvi artigo acadêmico, fiz pesquisa de iniciação agora na minha última graduação, né, de ciências contábeis, fiz. Então, eu gosto bastante de escrever, tá? Aí, o que eu trago para vocês? Vá testando, é muito importante na nossa vida, agora na gramática, testar as elaborações. Como é que fica uma determinada redação que você quer fazer, escolhe um tema e vai montando frases aí com verbos aqui com transitividade direta, indireta, direto e indireto, ou quando ele é intransitivo, explora, é muito importante. E pesquisa também, né? Ou seja, pesquisar é aquele velho ditado, valer, né? E na sua leitura, tem uma leitura que atenta, vai tentando observar como é que o escritor ele elaborou as frases, né? Então, às vezes, o escritor ele vai montar direto, indireto, direto e indireto, né? Ou às vezes só intransitivo. Observe, busque atrás, tá bom? É assim que a gente realmente aprende. E é isso eu gosto e gostaria que vocês praticassem nessa semana, tá bom? Porque agora a gente vai ver e vai entrar um pouco mais na classificação de verbos, que é para onde a gente vai caminhar agora esse finalzinho aqui de aula, tá bom? Até o final nós vamos falar muito sobre as derivações desses verbos, né? E a gente vai ver aprofundadamente, tá bom? Vamos começar aqui com os impessoais. O que significa falar de verbos impessoais, Kelly? Eles não possuem aqui um sujeito, uma pessoa. Não aparece a pessoa. Inclusive, não vão para o plural também, a gente não usa o S lá no final deles, tá bom? E vão indicar aqui fenômenos da natureza. Inclusive, eu até coloquei aqui para vocês poderem acompanhar comigo. Fenômenos aqui da natureza, né? Como chover. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui um pouco comigo, tá? Como chover, nevar, amanhecer, anoitecer, trovejar, entre outros muitos exemplos que a gente pode utilizar para fenômenos da natureza, tá bom? São muitos. A gente vai ver que eles também indicam aqui o tempo, né? Essas formas de indicar fenômenos da natureza, né? Além, né? Os aspectos climáticos, né? Como eu coloco aqui no segundo exemplo, faz sol, está frio, está tarde, ainda é cedo, né? São esses aspectos mais climáticos, né? Que você percebe, né? Estou falando aqui de percepções, né? Aí nós vamos ver aqui, deixa eu até arrumar aqui, porque tem esse recolher aqui que eu não sei de onde ele veio. Bom, vamos ver aqui, porque nós temos uma observação aqui quando a gente olha para os impessoais, com os verbos aqui haver, tá? Eles podem ter aqui alguns sentidos. E muito cuidado, porque quando a gente muda os sentidos, principalmente o terceiro e terceiro, a gente não precisa usar duplamente, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui verbos haver com sentido de existir. O a, aqui, pessoas com sudorese no trem,
Sudorese, para quem não sabe, é um cheirinho diferente, né? Então, há pessoas com sudorese no trem, né? Então, esse A aqui tá no lugar de existir pessoas, né? Existem pessoas. Eu não preciso falar, existe pessoas aqui. Há pessoas. Eu entendi que tá no sentido aqui de existir. Isso, inclusive, rebusca a nossa fala, hein? Por isso que eu falo redação aqui na prática, hein? Também tem aqui o ocorrer, né? Houve acidentes graves. Esse houve é no intuito de ocorreram, né, acidentes graves. Que triste, né, trágico. Tomara que não aconteça. Tá? Nada de acidente grave aqui na nossa vida. Bom, e o nosso terceiro exemplo, que a gente usa tão errado, vocês vão observar isso que eu tô falando agora, o tempo decorrido, né? Há 2 anos não me drogo, né, por exemplo. Que bom, né? Continue assim. Bom, esse tempo aqui, às vezes a gente escuta, faz não sei quantos anos que a gente não tá mais junto, por exemplo, né? As pessoas vão repetindo, né? O fazer, botam fazer junto com a, não precisa, tá bom? Ele fica aqui redundante, tá? Esses são impessoais. Lembra que são impessoais? Não possui aqui pessoa nem sujeito e não vão pro plural, tá bom? Fenômenos aqui da natureza, aspectos climáticos e as observações aqui com o verbo haver, com os sentidos que ele pode ter na vida, tá? Passaremos para os unipessoais agora. O que é isso, Kelly? São sujeitos aqui na terceira pessoa, aqui, tanto do singular quanto do plural, né? Que a gente vai ver. Deixa eu pegar até aqui minha caneta. Que ele é somente para a pessoa para a terceira pessoa do singular e plural, tá? Anota aí, muito importante, gente. Eu falo aqui, é importante vocês escreverem também. Pausa o vídeo, escreve, não precisa ter pressa, tá bom? É importante. Então, o sujeito aqui na terceira pessoa, pessoa do singular e plural somente, tá? Não aplica-se para as outras pessoas. A gente vai ver que, inclusive, eles vão estar no indicativo, representando aqui uma ação, voz e até mesmo estado de animais, né? Como, exemplo, latir, ladrar. Vamos ver o que eu coloquei aqui, inclusive. Indicativos aqui, como eu disse, ação. Opa, mudei aqui de lugar, desculpa. Indicativos aqui de ação, de voz, de estado de animais, como, por exemplo, latir, ladrar, galopar, trotar, zurrar, né? Os músicos adoram, inclusive, a galopeira, né? Já ouviu essa música, galopeira? Pois é, vem daqui desse verbo galopar. Pois é, curiosos, né? Curiosidades de musicais a gente vê por aqui de vez em quando. Então, a gente vê isso, e principalmente no caso de orações como sujeito, tá bom? Por exemplo, convém aqui acordar mais cedo, né? Então, convém acordar mais cedo. Parece que vai chover, né? Importa que você estude muito. Cumpre ao policial proteger as pessoas. E consta que você vomitou no padre. Que desastre. Não vomite no padre. Coitado do padre. O padre é bonzinho, né? Então, a gente vê, por exemplo, no primeiro caso, né? Convém acordar mais cedo. É o acordar mais cedo, né? Então, vamos ver que eles vão sempre ser aplicados aqui. Terceira pessoa aqui do singular e plural. Somente existe o sujeito, né? Bom, partiremos agora para os auxiliares. Já. Vamos lá. Os auxiliares, eles se unem aqui ao verbo principal. Então, nós vamos ter locuções, né? Aí, nós temos uma parte que é o verbo auxiliar e a segunda parte que é o verbo principal. Então, os verbos auxiliares se unem ao verbo principal e formam uma locução aqui verbal, tá bom? Então, a gente vai ver que forma uma oração, inclusive, única, né? Esse contexto de unir dois, né? Dois verbos juntos. Então, ele vai auxiliar o quê? A formação aqui da locução. Vai querer adicionar aqui um sentido, né, extra, né, ao verbo que é principal, e ele vai poder se flexionar aqui para concordar com o seu sujeito, né, aqui o auxiliar vai concordar com o sujeito, enquanto o principal, né, o verbo principal, ele vai querer permanecer aqui invariável nas formas tanto infinitivo, particípio e gerúndio, tá bom? Então, ele vai se flexionar quando é auxiliar e ficar invariável quando ele for principal. Essa característica aqui é muito importante porque a gente vê muita locução verbal na vida e essa forma aqui é muito tranquila para a gente entender. Deixa eu aqui até pegar os exemplos para ver o que eu coloquei, né, de exemplos. Ainda não falei desses exemplos. Continuando aqui, ó, vou prestar um pouco mais de atenção aqui nisso que eu vou falar, porque o sentido principal, né, a gente vai ver aqui o verbo principal, né, e ele, inclusive, auxiliar, vai trazer especificações para a ação, né, então a gente vai ver uma duração, vamos ver um aspecto, né, um modo e até mesmo uma possibilidade, né. Então,
Então, a gente vai ter isso aqui, ó, que eu falei, auxiliar, né, traz especificações de ação, como duração, aspecto, modo e possibilidade. Por exemplo, ele deve pensar muito em adotar um cão, né? O auxiliar é o deve, né, o verbo aqui dever, deve, auxiliar. Mas o infinitivo, né, o pensar, né, o verbo pensar. Saiba diferenciar, né, deve para o verbo pensar, né? Um é auxiliar e o outro é infinitivo. E vai indicar aqui possibilidade, especulação. Um outro exemplo é aqui, ó, eu tenho pensado muito em adotar, deixa eu até anotar aqui, adotar um cão. O auxiliar é esse tenho, mas o particípio pensado, formando um tempo composto, né, pretérito perfeito. Então, cuidado, porque a gente às vezes aprende, né, que para reconhecer o verbo principal é só falar que eles são infinitivos. Ó, o particípio aqui também aparecendo, tá? Anota aí, ó. Outro exemplo é quando a gente vê, ó, estou pensando muito em adotar um cão. Nós estamos vendo o verbo aqui estar, né, o estou, mas o gerúndio, pensando, indicando a duração aqui, continuidade aqui é o verbo pensar. Então, percebe? Tem 3 possibilidades do verbo ser identificado como principal, sendo infinitivo, sendo particípio e sendo aqui no gerúndio também, tá bom? Tranquilo? Espero que estejam tranquilos. Então, a gente encontra isso em vários outros exemplos que vocês, inclusive, podem até brincar em construir, né? Sempre minha sugestão é vão construir frases. Vão construir frases, orações, vão brincar. Porque é assim que a gente aprende gramática, né? Aplicando. Então, vamos lá. O auxiliar, ele vai me mostrar um modo, muitas vezes, mais refinado, né? Então, ele vai olhar o verbo principal, que vai me trazer uma informação extra sobre essa atitude aqui do auxiliar. Veja, parece que o principal está em função do auxiliar. Pois é, porque o auxiliar me mostra um modo. E o principal só vai me trazer uma informação extra ainda sobre essa atitude dele. Aí eu vou pegar aqui um exemplo. Ele pode estar doente. Ele está me trazendo uma possibilidade, até mesmo uma dúvida, né? Pode estar. Você não pode entrar aqui. Não pode entrar, né? Esse lugar de permissão, até mesmo proibição ao mesmo tempo, né? Não pode entrar. Ele pode ficar horas sem dormir. Deixa eu até colocar aqui. Aí. Ele pode ficar até horas sem dormir e não ficar cansado. Então, vai mostrar aqui uma capacidade, até mesmo uma habilidade, tá? E ele deve estar chegando no lugar que deve estar, a possibilidade, também probabilidade, né, de chegar, né? Isso é muito importante a gente ver, tá? Os verbos auxiliares aqui, a gente vai ver que são chamados de modalizadores também, tá? Anota aí. Porque ele vai tentar suavizar ou até mesmo intensificar aqui a verdade, uma certeza ou até mesmo uma possibilidade, tá bom? Esse papel também dos auxiliares, tá bom? A gente vai trabalhar muito com o campo aqui da possibilidade, vocês perceberam, né? A gente vai ver aparecendo bastante. Esses aqui foram os verbos auxiliares, percebe? Eles dependem, né? Fazem parte da locução e estão junto com o verbo principal, não é sozinho, tá? O verbo auxiliar. Eu me lembro que na época da escola não entendia nada disso. Não sei se é porque eu tava viajando, né? Porque quando a gente é adolescente, a gente fica viajando, criança, adolescente, né? Depois, quando a gente fica adulto, a gente começa a ligar os pontos, né? Igual o verbo aqui de ligação. Vamos lá, o verbo de ligação aqui vai me indicar uma ação. E essa ação a gente chama aqui de nocionais, tá bom? Então, a gente vai ver que são copulativos e até mesmo relacionais, tá? Aqui quer fazer o quê? A função do verbo de ligação. Ligar o meu sujeito com o termo, né? Esse termo que a gente vai chamar que vai trazer estado, característica que a gente vai chamar de predicativo do sujeito, tá bom? Pegar aqui um exemplo. Vamos ver o que eu coloquei aqui, que eu não lembro. Ah, tá aqui. Vamos ver se vocês conseguem enxergar comigo. Eu trouxe alguns exemplos, né? Aí, pronto. João é feliz, Maria está alegre, o Rio de Janeiro continua lindo. Ah, que alegria! Então, a gente vai ver aqui que o né, está entre o sujeito e o predicativo, né, do sujeito. Então, João feliz, né, o verbo de ligação, une aqui o sujeito com o predicativo do sujeito. Maria está alegre, Maria está, né? O está é o nosso verbo de ligação entre o sujeito Maria e o predicativo do sujeito alegre. E o Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro é o nosso sujeito e lindo é o nosso predicativo do sujeito. Você fala, Kelly, mas isso aí, lindo, alegre, feliz, não é adjetivo? Sim, morfologicamente falando. Mas aqui quando eu falo predicativo do sujeito, eu estou falando aqui dentro do nosso lugar de síntese, né? Na nossa sintaxe aqui da língua portuguesa.
Por isso que a gente já vai acostumando aqui, né? Advérbio às vezes vai ser outra coisa, o adjetivo vai ser predicativo do sujeito, o sujeito é muitas vezes nosso substantivo, né? Então, a gente vai ficando atento aqui, ó, liga o radar aqui da inteligência, né? De unir todas as aulas que já vimos até agora, né? Para podermos aplicar realmente na realidade nossa prática, né? Nosso fazer, que eu adoro falar isso, né? Então, nós vamos encontrar variações semânticas, tá? Então, vamos ver estados aqui, por exemplo, esse estado permanente. Por exemplo, minha mãe é mal-humorada. Nossa, coitada da mãe, né? A mãe sofre tanto e fala que ela ainda é mal-humorada porque está sofrendo. Ninguém vê o lado da mãe. Pode também trazer ideia de permanência, né? Como continuado também. Deixa eu ver. Minha mãe continua ou permanece mal-humorada, ninguém vê que a mãe tá lá cuidando, né? Mas enfim, continuando. Um estado transitório, ou até mesmo circunstancial, minha mãe está feliz, minha mãe anda silenciosa, né? Mudança de estado, minha mãe ficou mal-humorada, minha mãe tornou-se organizada por causa do concurso, minha mãe virou síndica do prédio, né? Então, olha só, né, os sentidos. No estado aqui também aparente, por exemplo, minha mãe parece distraída, né? Então, o que a gente tem que se atentar aqui nesses exemplos que eu dei? Deixa eu até voltar aqui. Eu quero foco aqui, né, nesses estados. Estamos olhando aqui para o verbo de ligação, porque ele tem essa característica bem marcante, né, de trazer um estado, ou até mesmo essas características, né, que vão aparecendo. O estado continuado, saiba reconhecer quando é estado continuado, quando é transitório, quando tem uma mudança de estado e principalmente um estado aparente. Bom, a gente precisa, porque isso aqui é muito cobrado. Então, a gente pega exemplos e vai debulha, tá bom? Para você poder entender. Então, estado continuado, minha mãe continua. Estado transitório, minha mãe está ou anda. E mudança de estado, ficou ou tornou-se. Olha só os verbos, né, como eles estão trabalhando aqui. E aparente, né, ou seja, a ideia de parecer. Vem o verbo aqui de parece. Guarda esses verbos que eles têm essa noção de estado. Quanto mais rápido a gente entender aqui o contexto, como eu estou falando do caso da mãe, coitada dessa mãe, fica mais fácil para nós entendermos, né? Essa aqui são os conceitos mais básicos, né, que a gente pode ver. Mas a gente vai ver que se utiliza aqui o estado continuado, né, como eu falei, versus permanente. E a ligação pode, inclusive, ligar um sujeito a um predicativo. Vou ver esse caso aqui da Ana. Ana anda deprimida. Quem nunca anda, né? Como eu disse pra vocês, tem dias que a gente não tá bem, né? E mesmo assim a gente tá aqui, né? Fazendo o que a gente gosta, porque isso aqui salva tanto a gente, né? Falar pra Ana vir gravar aula, vir dar aula também pra vocês, ela se formar como professora, estudar pra concurso, que aí passa a deprê dela rapidinho. Momento Jabá Time para você que ama papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. Não é rapidinho não, gente. A gente tem que falar a realidade, né? A realidade da vida é que a gente tem que aprender a lidar com as frustrações, né? Então vamos lá, Ana anda deprimida. Esse anda é um verbo aqui de ligação, indicando aqui um estado transitório, né? E liga aqui o sujeito, a Ana, ao predicado, né? Deprimido, lembra? Predicado aqui é quase um adjetivo, é um adjetivo. E a gente olha aqui uma segunda possibilidade, né? Ana anda no parque. Olha só, usando o mesmo verbo. Só que olha o contexto, né? A Ana aqui anda no parque, não anda deprimida. Anda aqui é um verbo nocional aqui, intransitivo, porque está indicando uma ação de andar, literalmente, né? Lá no parque, diferente de anda de um estado, né? De transição, né, ligada mais para o sujeito aqui deprimido, né? Isso aqui é muito interessante quando a gente nota na língua portuguesa, né? Esses muitos significados que uma mesma palavra tem na vida, né? Eu adoro isso, adoro. Vamos entrar aqui nos nossos famosos verbos traiçoeiros. Que é isso, traiçoeiro, dissimulado, polêmico? Se parece namorado? Pois é, aquele boy
tóxico. Quem nunca, né, teve um namorado, uma namorada aí tóxica na vida? Pois é, existem verbos traiçoeiros, dissimulados e polêmicos também pra gente lembrar aqui na nossa vida. Por quê? Eles querem fazer o que com a gente? Lembra? Igual o tóxico lá? Eles querem enganar, iludir e até mesmo criar um problema. Ai, que absurdo, mas fácil terminar, né? Seria muito mais fácil, mas a gente não pode terminar com esses verbos não, tá? Ele vai, inclusive, se parecer com outro. Mas com conjugações aqui que serão diferentes, tá vendo? Não dá pra terminar. Esses verbos aqui não dá pra terminar, não. A gente vai entender que não tem uma conjugação aqui bem completa, né? A gente vai ver que eles são, inclusive, até defectivos, né? Começaremos aqui, então, lidando com os... Nossa, quanta coisa, né? Acho que eu não vou começar com os... Aqui. Cliquei no errado. Oh, meu Deus. Kelly clicou no errado. Deixa eu até fechar aqui. Dá pra ver melhor, né? Pra enxergarmos melhor. Cliquei no errado. Já tava clicando nos terminados, né? Bom, vamos começar aqui pelos regulares, tá? Regulares é tranquilo, né? A gente vê que é regular na conjunção, né? Por exemplo, aqui é o que a gente está acostumado, né? Eu levanto, tu levantas, ele levanta, nós levantamos, vós levantais, eles levantam. Olha que alegria, né? Conjugação fácil assim, é regular, vai assim, não muda mais, né? A gente vê que é alegria. A gente conjuga, inclusive, todos os terminados em ar, ir, eles vão ser sempre facinho de conjugar, né? São os famosos regulares. Mas existem os bonitos dos irregulares, que eles já chegam causando, né? Já vai me enganar, olha só como é que ele vai chegar, né? Eles não mantêm aqui uma regularidade, tá? É importante eu falar sobre isso. Inclusive, o radical, ele pode sim sofrer aqui, como eu vou mostrar para vocês, modificações. Não vai seguir um modelo conjugado, né? Igual o regular vai ser, né? Daquele jeito para sempre, né? Por exemplo, aqui o caber, né? Caibo, cabe e coube. Meu Deus do céu. Dou, dá, dei. Né? Dizer, digo, diz, disse, direi. Olha, um é com G, outro é com Z, outro é com 2 S, outro é com R. Ixi, é tudo dizer, hein? Ou querer, quero, quis, quererei. Ouvir, ouço e ouve. Trazer, trago e trouxe. Esses são os famosos verbos irregulares. Mas existem só eles para dificultar o nosso rolê? Não, existem os anômalos, principalmente aqui com o verbo ser e ir. Eu estou falando aqui de uma diversidade de radicais. Veja só. Eu sou, tu és, eu fui, eu era, que eu seja, que eu fosse, se eu fosse, quando eu for. Caramba, olha como muda o sou pro és, pro fui, pro era, pro seja, pro fosse, pro for. Olha só quantas possibilidades. Esses são bem anômalos, né? A gente vê aplicados aqui bastante com esse ser e com esse verbo ir, tá? A gente vai ver bastante aplicações deles. E por fim, os defectivos. Estava pensando que já acabou? Não, falei que tem um que quer criar polêmica. Esses anômalos foi para iludir, gente. Agora vai vir um que vai criar polêmica, que são os defectivos que a gente vai ver, aprofundar. Porque eles têm um defeito na conjugação, tá? Faltam algumas formas, né? Aí eles têm, por exemplo, a questão do presente do indicativo, até mesmo do subjuntivo, né? Abolir, precaver, reaver. São os exemplos aí que a gente vai... Vamos ver! Vamos chegar lá. Eu falei que eles querem criar problema? Pois é, eles querem criar probleminha aqui na nossa interpretação. Pois é, a gente precisa ficar um pouco mais atento, né? Porque as bancas gostam de pedir eles, né? E é por saber que as bancas gostam de pedir eles que eu trouxe aqui os verbos com as terminações. Que a gente tem que prestar muita atenção agora nessa hora. Deixa eu até subir aqui, porque a gente vai precisar ver, né? Eu acho que vou até descer, na verdade. Vou ter que descer. Falei que eu subir, mas vou ter que descer. Vamos ver se dá para enxergar aqui. Dá para enxergar aqui tranquilo. Deixa eu subir mais um pouquinho. Começar aqui com os verbos aqui que tem conjugações irregulares, tá? Então, eu vou ver que terminados aqui em ar são regulares, por exemplo. Eu crio, tu crias, ele cria, tá? Já os terminados em ear são os irregulares, então atenção, né? Eles recebem aqui algumas formas. Por exemplo, aqui eu passeio, tu passeias, ele passeia. Nós passeamos, nós passeais, eles passeiam, né? A gente vai ver que ele é aplicado aqui no nosso presente do indicativo aqui como exemplo, tá? Vamos encontrar verbos excepcionais aqui para o iar, tá? Como se fosse um iar, tá? Por exemplo, o caso de mediar, de ansiar, remediar, incidir,
odiar também, tá? Exemplo também a gente vai ver com o caso de mobiliar, tá? Que eu vou conjugar. Eu mobilio, tu mobilias, ele mobilia. Olha só que diferente, né? A língua portuguesa nos traz umas dessas na vida, né? E fala, que é isso mesmo. A gente vai ver que os terminados em uar, né? Que são os famosos regulares, por exemplo, aqui, água, aguei, aguamos, aguácimos, né? São os exemplos aqui. Inclusive, eu vou até ampliar aqui um pouco. Tem mais coisa aqui. Eu ago, tu aguis, ele agui. Nós aguimos, nós aguis, eles aguem. Que isso, né? Pois é. Esse aparece também muito por averigue, né? Muito comum a gente ver também, tá bom? Vamos ver agora o agir, né? Como eu falei, né? Conjuga com a mesma coisa com o verbo influir. A gente vê também. Deixa eu ver se vocês estão enxergando aqui. Tá enxergando certinho, né, meu povo? Então tá. Vamos ver com o ar, né? Que é um caso, por exemplo, do ar, né? A gente vai ver que quando tem um hiato, que é o que eu falo aqui, né? O hiato do o não se acentua, então fica dou, enjoo, voo, tá bom? Por exemplo, aplicando na prática, ele conveio, ele interveio, se ele provisse. Olha só como fica a conjugação aqui com os verbos finais aqui em o ar, tá bom? Bom, vamos ver aqui o caso do ver. O ver, isso mesmo. Mas eu vou falar antes sobre o vir, tá? Eu quero que vocês anotem aí que quando eu falo pro vir, e principalmente os derivados do vir, anota aí, hein? Dá pausa aí para vocês anotar depois. A gente vai ver que eles são irregulares, tá? Então, por exemplo, é o caso de provir, de intervir, de convir, de advir, sobrevivi, né? Por exemplo, ele conveio, ele interveio e ele proviesse. Esquisito esse proviesse, né? Pois é. Foi rápido? Pausa, volta devagar, desacelera, que o YouTube tem essa função aqui de você colocar uma velocidade mais lenta e manda ver, tá bom? E agora sim eu vou pro caso do ver, tá? Deixa eu até fechar esses daqui que a gente já viu. Vamos ver aqui o ver, né? Que a gente vai ver, por exemplo, o caso do ver, prover e até mesmo provir, né? O prover aqui a gente toma cuidado porque ele tá a ideia aqui de tomar algumas providências, né? Então ele tá aqui no indicativo pelo verbo ver, por isso que eu falo do ver aqui, porque ele tá ligado. No presente, né? Tanto o subjuntivo, né? Ou presente comum mesmo, ou pretérito imperfeito. Por exemplo, aqui o regular, né? A gente vai ver também em alguns demais casos. Ver nos tempos presentes, vejo, provejo, vê, provê, vem, provém, não tem acento, percebe também aqui? Nos futuros, verei, proverei, veria, proveria, tá? E a gente ainda vai encontrar mais tempo, ó. Pretérito imperfeito, dá pra ver aqui? Dá. Pretérito imperfeito, via, provia, tá? Então a gente vai ver que se aplica o ver aqui. No caso do prover, tá bom? Pra gente ter como base aqui na nossa análise. Provir aqui, né, como eu já mencionei, né, vem provém, você vai ver ele aplicado no futuro do subjuntivo vir, quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem. Vierdes parece verde, né, de forma chique. O futuro do subjuntivo, ver, quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Nossa, atenção aqui, hein? Minha dica é que você escreva isso aqui no papel, para que você acostume com essa conjugação aqui, que é meio diferentona, né? A provir aqui junto com provir e junto com a questão aqui do ver, né? A gente vai ver que eles se encontram bastante. Temos aqui essa tabelinha para poder colocar. Os demais verbos aqui, terminados em ver, eles são regulares, tá bom? A gente guarda esse daqui, tá? Falei sobre o acento diferencial também aqui do número, né? Ele vem, ou eles têm, eles vêm. Tem acento aqui, tá? Porque eu tô falando de plural aqui nesse caso, tá? Os dois os não são plural, tá? Aqui são. Eu tô conjugando na terceira pessoa aqui do plural. Eles têm, eles vêm, tá bom? Então, toma cuidado aqui. O vir, agora eu vou pedir aqui para ver. Eles têm, eles vêm. Sim, vamos para a nossa tabela aqui, que eu quero mostrar para vocês, tá? No caso do vir e do ter. Primeiro que eles têm as mesmas desinências, tá? Vamos encontrar, inclusive, o acento diferencial de número,
Por exemplo, eles vêm, né, como eu falei, e se aplica aqui nos derivados também. Vamos ver aqui a nossa tabela do subjuntivo, né? No futuro, eu posso ver o vir e o ter. Quando eu vir, quando eu tiver. Quando tu vieres, quando tu tiveres. Quando ele vier, quando ele tiver. Quando nós viermos, quando nós tivermos. Olha só a diferença. Quando vós vierdes, quando vós tiverdes. Quando eles vierem, quando eles tiverem. Olha o pretérito imperfeito, vir e ter, né? Se eu viesse, se eu tivesse. Se tu viesse, se tu tivesses. Olha o S no plural aqui pro tu, hein? Se ele viesse, se ele tivesse. Se nós viéssemos, se nós tivéssemos. Se nós viesseis, se vós tivesseis. Se eles viessem, se eles tivessem. Deixa eu ver se vocês conseguiram enxergar aqui certinho comigo, né? Olha só como foi bem interessante olhar para isso. A gente vai ver que esses demais verbos aqui terminados, né, inclusive que a gente vai ver com ver, a gente vai encontrar exemplos, por exemplo, com deter, entreter, né, manter, obter, reter, abster, né, conter, ater, tudo aqui ligado com esse bonito aqui do ter, tá? A gente vai ver que as conjugações aqui são bem parecidas, tá? Dá para aplicar, tá bom? Bom, a questão aqui, deixa eu passar agora. Deixa eu puxar aqui. Antes de passar aqui para o querer e o requerer, eu vou falar aqui sobre a questão do abater, tá? Então, não conjuga aqui, tá? Junto igual o verbo ter. Eu vou ver que o abater aqui é um verbo regular, que eu posso conjugar ele aqui igual ao caso do beber, tá bom? Por exemplo, se eles abatessem minhas dívidas, tá bom? Olhar para o futuro do pretérito imperfeito do subjuntivo, né? Como eu mostrei a tabela, é errado eu falar que deteram, detessem, entreteram, quando eu ver, se eu propor. Se é errado, Kelly, como é que eu coloco? Então, ó, anota aí, tá? Detiveram, detivessem, entretiveram, quando eu vier, se eu propuser, tá bom? A gente vai ver também os casos de aderir e os similares de aderir, tá? Como é que fica isso? O polir, o aderir, o repelir, o transferir e até mesmo o expelir, eu vou conjugar igual ao verbo ferir, tá bom? O e do radical vira um i, tá? No primeira pessoa do singular do presente do indicativo, ou seja, eu firo, né? Por exemplo, e muitos outros. A gente vai ver. No presente subjuntivo, deriva-se a primeira pessoa aqui do indicativo, tá? Então, aparece o i, tá? Que eu firia. Nossa, estranho, né? Pois é. Vamos ver exemplos aqui, né? Que a gente pode, inclusive, ver, né? E aplicar. Deixa eu abrir aqui com vocês. Esse aqui. Presente do indicativo. Adiro, aderes, adere, adirimos, aderis, aderem. Pretérito perfeito indicativo. Aderi, aderiste, aderiu, aderimos, aderistes, aderiram. Pretérito imperfeito do indicativo. Aderia, aderias, aderia, aderíamos, aderis, aderiam. Olha o pretérito mais que perfeito do indicativo. Aderira, aderiras, aderira. Aderiramos, aderíeis, aderiram. Olha o futuro do presente do indicativo. Aderirei, aderirás, aderirá, aderiremos, nossa, aderireis, aderirão. Futuro do pretérito aqui do indicativo. Aderiria, aderirias, aderiria. Aderiríamos, aderis, adeririam. Presente do subjuntivo. Adira, adiras, adira. Adíramos, adirais, adiram. Esse tem que escrever, que é bem chatinho mesmo, ó. Ó, pretérito imperfeito subjuntivo. Aderisse, aderisses, aderisse. Aderíssemos, aderisseis, aderissem. O futuro do subjuntivo. Aderir, aderires, aderir. Aderimos, aderirdes, aderirem. Ô, louco. Chamei aqui quase a Cacildes. Olha só a imperativa aqui afirmativa. Adere, adira, adíramos. Aderi, adiram. O imperativo negativo. Não adiras, não adira, não adiramos. Não adirais, não adiram. O infinitivo pessoal. Aderir, aderires, aderir. Aderirmos, aderirdes, aderirem. Ó, o meu momento interior. Gerúndio, ó, fica no aderindo. E o particípio aderido.
bom? Pra gente entender aqui no caso do aderir e de similares, tá bom? Como eu falei, vai ser aplicar para polir, né? Aderir e repelir, transferir e expelir. Ó, meu R vindo, igual ao caso do ferir também, tá bom? Então, a gente viu isso. Então, os tempos, eles inclusive podem alterar a conjugação, tá? Por exemplo, o caso do pussy, por exemplo, né? Vamos ver casos de entrepor, né? Supor, compor, repor, opor, transpor, né? Interpor, dispor, impor, sobrepor, e é igual aqui o caso do por, né? Deixa eu ver se vou ver aqui. Ó, no futuro do subjuntivo fica quando eu puser. No pretérito imperfeito subjuntivo, se eu pusesse, se tu pusesses, né? Vai conjugando. No pretérito mais que perfeito do indicativo, eu pusera, nós puséramos. No pretérito perfeito aqui do indicativo, tu puseste, nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Por exemplo, a gente vai ver esses casos aqui mais amplamente falados, tá bom? Bom, vou falar do querer agora do requerir, tá? Deixa eu ver aqui com vocês primeiro. Requerer e requerir primeiro, tá? Primeiro que não é derivado de querer, tá? O caso aqui do requerer, tá? Então não confunde um com o outro. Por isso eu coloco até versos, né? A diferença, né, que a gente vai olhar, que são terminações aqui principalmente parecidas com o do beber, né? Recebe, então, o i, ou seja, a primeira pessoa do presente do indicativo, né? Requeiros, que é o caso aqui. E no presente do subjuntivo, a gente vai ver que deriva do indicativo, que eu requeira, tá? O requerer aqui, ele também é aplicado por dizer, por fazer e por trazer, tá? Então, a gente vai ver que utilizamos a segunda pessoa do singular, mas no intuito aqui de imperativo, utilizando, por exemplo, a afirmativa aqui de exemplo, né? É diferente aqui quando a gente vai ver, inclusive, na prática agora, o pretérito perfeito do indicativo e imperfeito do subjuntivo. Vamos ver aqui na tabela, ó. Querer, né? Presente do indicativo. Quero, queres, quer, queremos, quereis, querem. Tranquilo? Olha o pretérito perfeito indicativo. Quis, quiseste, quis, quisemos, quisestes, quiseram. Olha o pretérito imperfeito indicativo. Queria, querias, queria, queríamos, queríeis, queriam. O pretérito mais que perfeito indicativo. Quisera, quiseras, quisera, quiséramos, quisereis, quiseram. Futuro do presente do indicativo, ó. Quererei, quererás, quererá, quereremos, querereis, quererão. O futuro do pretérito indicativo. Quereria, quererias, quereria, quereríamos, quereríeis, quereriam. Ó, o presente do subjuntivo. Queira, queiras, queira. Queiramos, queirais, queiram. Observa que a mudança do radical aqui, ao longo de toda a nossa formação aqui. Ó, o pretérito imperfeito do subjuntivo. Quisesse, quisesses. Quisesse, quiséssemos, quisesseis, quisessem. Olha, observa aqui como se grafa o S com não o Z, tá? O futuro do substantivo. Quiser, quiseres, quiser, quiseremos, quiserdes, quiserem. O imperativo afirmativo. Quer, né? O que, quere, né? Queira, queiramos, querei, queiram. Imperativo negativo. Não queiras, não queira, não queiramos. Não queirais, não queiram. Olha o infinitivo aqui, pessoal. Querer, quereres, querer. Queremos, querermos, né? Quererdes, quererem. O gerúndio, querendo, particípio, querido, né? Como a gente vê aqui de uma forma bem tranquila, tá? A gente vai ver o caso do aprazer, né? Que é um caso de verbo irregular. A gente olha o radical, né? Como eu disse, do adjetivo aprazível e até mesmo o agradável também a gente vê que pode ser aplicado, tá bom? Olha o outro requerer aqui. Presente do indicativo. Requeiro, requeres, requer, que requeremos, requereis, requerem. Pretérito perfeito indicativo. Requeri, requereste, requereu. Requeremos, requerestes, requereram. Pretérito perfeito indicativo. Requeira, requeria, né? Requerias, requeria. Requeríamos, requeríeis, requeriam. Pretérito mais que perfeito indicativo. Requerera, requererás, requerera. Requereremos, requerereis, requereram. Cuidado aqui que eu pronunciei, né? Requerera, requererás. Não tem acento no ras, como eu dei no final, tá bom? Porque ele vai vir agora, ó. Futuro do presente do indicativo. Requererei, requererás, requererá, ó, acento. Requereremos, requerereis, requererão. O futuro aqui do pretérito indicativo. Requereria, requererias, requereria. Requereríamos, requereríeis, requereriam. Presente subjuntivo. Requeira, requeiras, requeira. Requeiramos, requeirais,
requeiram. O pretérito perfeito subjuntivo. Requeresse, requeresses, requeresse. Requerêssemos, requeresseis e requeressem. Futuro do subjuntivo. Requerer, requereres, requerer. Requerermos, requererdes, requererem. E, por fim, imperativo afirmativo. Requerer, requeira, requeiramos, requerei e requeiram. Não, ainda tem mais, ó. Imperativo negativo. Não requeiras, não requeira. Não requeiramos, não requeirais, não requeira. O infinitivo pessoal, requerer, requereres. Requerer, requereremos, requererdes, requererem. O gerúndio requerendo e o particípio requerido, tá? São bem parecidos, mas são diferentes, tá? A gente tem que tomar cuidado. Tem o caso aqui da questão do medir, tá? Onde eu vou, inclusive... Falei do aprazer, né? Como eu disse, eu dou prazer aqui primeiro, mas perfeito eu aprovero, tu aproverás, né? Pretérito perfeito subjuntivo se eu aprovesse, se tu aprovesses, né? E futuro subjuntivo quando eu aprover, quando tu aproveres, tá? Eu pulei falar rapidinho do medir e pedir, mas eu tinha que falar aqui do aprazer também, que tinha os exemplos, tá bom? Bom, vamos ver também que existem aqui o caso do medir, pedir, valer e eleger, né? Por exemplo, traz variações no radical, tá bom? Vamos encontrar aqui variações no radical, como eu tô falando. Pedir e medir traz a cedilha antes do e, de o e do a, tá? Eu peço, eu meço. Que eu peça, meça, né? Valer traz LH antes de o e a, né? Não vale nada, vale-me Deus. E eleger, né? Traz aqui o J antes de o e a. Eu elejo com J, que eu eleja com J. Isso vale também para os verbos aqui com G no radical, tá bom? Agora sim, vamos entender um pouco mais de defectivos. Estamos aqui falando dos defeitos, tá? Eu não conjugo aqui todas as pessoas, tá? Então, olho para a primeira e segunda pessoa aqui do plural, tá? No indicativo, eu conjugo, tá? E olho também para a segunda pessoa aqui do plural no imperativo, onde eu não flexiono o presente subjuntivo, tá? Eu vou ver que deriva aqui radical da primeira pessoa aqui do singular também, que vem do presente do indicativo. Por exemplo, eu faço o que eu faço, tá bom? Você vai ver que é semelhante com outro verbo, por exemplo, com falar ou falir, né? Ou seja, eu falo, né? Tem essa situação. E mal som, ele vai aqui, inclusive, nos despertar isso, ó, as variações dos defectivos. Aqui, ó, primeira pessoa do singular, por exemplo, vou ter abolir, banir, brandir, capir, colorir, computar, delir, explodir, ruir, exaurir, né? Tem aqui a feder, atuir, tem todos aqui. Costuma ter o costume de, né? Então, vamos ver aqui. E do precaver, né? O caso do precaver do reaver, que a gente vai ver que sempre está no presente, na pessoa aqui do indicativo, né? Presente do indicativo. Nós precavemos. Vou colocar assim para poder melhor. Nós precavemos, reavemos, vós precaveis, reaveis, né? Então, esse presente aqui do indicativo, inclusive, para a gente já começar a falar dele, é uma pessoa aqui mais subjuntiva, tá? Então, o verbo não conjuga esse tempo, tá? Igual bebê. A gente vai ver os exemplos. Vamos ver aqui, vamos ter o imperativo, temos precavei, né? Reavei. Vou ver que é incorretas as formas como precaveja e reaveja, até mesmo reavenha são incorretas, tá? A gente vai seguir a primeira pessoa de cada tempo em que isso ocorre, tá? Para que você saiba aqui o padrão, né? Por exemplo, reouve, reavia, reouvera, reaverei e reaveria. Esquisito, né, de ouvir. Mas a gente vai ver também no caso de falir e adequar, só possui as pessoas nós e vós, no presente do indicativo, e não são considerados aqui defectivos, né? Por exemplo, caber, valer, redimir, polir, né? Sortir, rir, escapulir, né? Entupir e sacudir. Por exemplo, tudo isso. Partiremos para os verbos agora vicários, né? Vicários faz de outros verbos, por exemplo, para substituir, né? Evita a substituição, por exemplo, ser e fazer, tá? Você vai ver que acompanha um pronome demonstrativo, então ele vai retomar muitas vezes a uma ação ou um evento da ação anterior. Na prática, fica aqui. Eu poderia aqui ter fugido, mas não o fiz. O fiz retoma ao ter fugido. E se você não estudou, foi porque teve preguiça, ou foi aqui retoma, não estudou. E se ela não aceita ir ao cinema, é porque não quer. O retoma, aceita, tá bom? Então a gente toma muito cuidado. A gente vai ver aqui a caso também, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Não, a gente vai ver agora o caso dos pronomes aqui, que são pronominais. O que é isso, Kelly? Pronomes pronominais. Você vai ver que eles trazem um pronome aqui integrante do verbo, tá? Então não pode ser conjugado sem ele, tá? Vou trazer aqui exemplos.
arrepender-se, atrever-se, assemelhar-se, candidatar-se, dignar-se, esforçar-se, queixar-se, refugiar-se, suicidar-se, né? E entreitar-se. É estranho falar, né? Então, não se conjuga sem esse pronome aqui, essa partícula C, tá? Aí vem e te pergunto, esse pronome parte integrante aqui desse verbo, ele exerce aqui uma função finalística ou pode ser suprimido, né? Os verbos que não são pronominais, a gente vai observar que lembra, até mesmo esquece a retirada do pronome, tá? Então, acompanha também com a retirada da preposição, tá? Aqui mais exemplos, lembrar de não esquecer-se, né? Nesse caso, a regência aqui passa a exigir a preposição do de, né? Por exemplo, lembrei, esqueci a letra, ou lembrei-me, esqueci-me da letra, tá bom? Um outro exemplo aqui, elas não se arrependem de nada. O C é parte integrante, não pode ser retirado e nem exercer qualquer função sintática, não se retira, tá? Então, verifica-se que o verbo vai ter sentido mais passivo e o C representa a voz passiva sintética, como em alugam-se casas, né? A gente vai ver que casas aqui são alugadas, tá? Não se retira, tá? A gente tem que analisar tudo isso. Mas quando formos estudar, né, um pouco mais à frente, a questão aqui de pronomes integrantes, casos de agente passiva, enfim, todos esses agentes a gente vai estudar com mais tranquilidade. E aí essas dúvidas que possivelmente tenham aparecido agora no final da aula vão ser melhores entendidas, inclusive você vai poder voltar a assistir essa aula de novo para poder entender esse tchum aqui no final. Meu povo, agradeço aqui a presença de vocês hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!